Uma dúvida muito frequente que eu recebo dos nossos pacientes é sobre esse suplemento aqui chamado Whey Protein. O Whey Protein já está mais do que validado na literatura há anos e anos e anos, da sua importância tanto para a redução de gordura como para aumento de massa muscular. Sendo assim, o Whey Protein pode ser usado para os dois objetivos, redução de gordura, aumento de massa muscular e também em pacientes com doenças, patologias, podem utilizar também. Bom, primeira coisa que eu quero responder vocês. O que é Whey Protein ou Whey Protein? É exatamente um suplemento de proteína. Só que você vai me perguntar, doutora Anne, o que é suplemento? Suplemento é um nutriente isolado ou combinado sob a forma de pó, cápsula ou sachê. Então, no caso do Whey Protein, na forma de pó, né? Existe o Whey Protein na forma de pó, existe o Whey Protein na forma líquida, certo? Então, meus amores, entendam que suplemento é um nutriente, ok? Doutora Anne, como consumir o Whey Protein? Depende. O suplemento, ele vai ser consumido, substituir o alimento. Então, vamos lá. Você tem uma rotina corrida e você talvez não tem hábito de fazer um café da manhã. E aí você precisa fazer um café da manhã com alimentos fonte de carboidrato, gordura, uma refeição principal, né? Uma refeição principal tem a presença de praticamente todos os nutrientes. Um desses nutrientes é a proteína, certo? E aí você não vai comer ovo, você não vai comer frango, você não vai comer carne, alimentos fonte de proteína. Você pode colocar um suplemento de proteína dentro dessa vitamina? Pode. Talvez porque sua vida seja corrida e você precisa substituir o alimento, ou talvez porque você seja inapetente. Então seria uma excelente estratégia, tá? Preserva a sua massa muscular ou te faz aumentar a massa muscular, a depender de toda a proteína da dieta. Tem muita gente que fala assim, ah, ela usa Whey Protein, ele usa Whey Protein e vai aumentar a massa muscular. É o suplemento que faz aumentar. Esquece isso. O Whey Protein por si só não pode te fazer aumentar a massa muscular e não pode fazer reduzir gordura. É toda uma estratégia nutricional, tá? Combinando adequadamente os nutrientes que você está consumindo para suas metas. Então, como consumir, né? Por que consumir? Eu falei primeiro, né? Por que consumir? Como substituto do alimento, e aqui eu colocaria em estratégia que o paciente precisa de uma refeição prática, tá, gente? Vou tirar daqui. Então, um lanche, por exemplo, você precisa de um lanche com a fonte de proteína. Aí você combina a fruta com um shake de proteína. Eu posso combinar essa proteína com leite, fazer um shake? Ok. Então, posso também usar como uma opção de refeição prática, porque naquele momento eu não posso parar para comer o frango, para comer a carne, para comer... Ok? Então, ele pode ser utilizado também. Como consumir? Depende, gente. Depende. Eu posso colocar numa opção de pré-treino. Eu posso colocar numa opção de pós-treino. Eu posso colocar lá na ceia, na sua última refeição. Então, o Whey Protein ele pode ser consumido em qualquer horário do dia, seja qual for a refeição. Se uma refeição principal, se uma refeição de lanche, vai depender da rota do paciente. Vai depender da estratégia do paciente. Tá? Nós sabemos que precisamos fracionar a proteína. A proteína é um nutriente que precisa de 4 princípios para que eu prescreva a proteína, a dose da proteína. Eu preciso saber o peso do paciente. Proteína por quilo de peso. Um paciente com obesidade mórbida, por exemplo, para a gente conseguir contemplar a proteína por quilo de peso, quanto de frango, carne, ovo ele precisaria consumir. Então, muitas vezes, no primeiro momento, essa proteína não é contemplada através do alimento. Ela precisa ser contemplada através de um suplemento, tá? Imagine você comer 200 gramas de frango, 200 gramas de carne, e aí, no scoop de 45 gramas de Whey Protein batido numa vitamina, fica muito mais confortável para um paciente obeso. Muitas vezes o paciente é obeso porque ele come pouco e agora que ele vai ter que comer muito da noite para o dia, não, gente. Um passo de cada vez. Então, a estratégia com suplemento fica extremamente confortável para o nosso paciente, ok? Então, como consumir? Então, seja qual for a refeição, num pré-treino, num pós-treino. Ah, doutora, e se for num pós-treino? Pode ser com líquido
Pode. O whey protein pode ser consumido com água, pode ser consumido com leite, sim, e pode ser consumido com suco. Tem pessoas que têm dificuldade com o sabor da proteína. Então a estratégia com o alimento não vai ficar confortável, a estratégia com o suplemento proteico puro, sem nada, não vai ficar confortável. Então, eu posso colocar um leite? Posso. Posso colocar um suco? Posso. Posso colocar uma fruta, doutora? Posso. Vai depender da estratégia do paciente, tá? Porque tem que perder aquela coisa de, doutora Anne, e que marca de whey eu vou comprar? Quem me conhece sabe, eu não prescrevo a marca, eu te dou sugestões de marcas. E nós temos N marcas no mercado, né? Então, é uma pergunta bem comum. Qual a marca de whey eu devo utilizar? Qual a melhor marca? Ok, existe isso sim. Então, aqui, as marcas nacionais, a gente tem marcas como Vitafor, probiótica, prebiótica, né? Vitafor, prebiótica, Essential, Nutrata, Atlética. Então temos excelentes marcas nacionais, tá, doutora Anne? E a melhor marca, doutora Anne? Aquela que é isolada, hidrolisada, porque o whey protein também tem essa classificação. Isolado, ou seja, só tem proteína e um mínimo de carboidrato e gordura. Concentrado, ela é misturado, tem isolado e tem concentrado. Então tem a presença de outros nutrientes, carboidrato e gordura, por exemplo. Doutora Anne, e hidrolisado? Hidrólise quebra. É um whey protein quebradinho. Ele já chega quebrado, digerido, tá? Então, eu, por exemplo, eu uso muito o whey isolado e hidrolisado. Doutora Anne, dá um exemplo aí de marca. A gente tem a de Matase, né? A Isocem, uma marca americana. Então, o que eu quero que vocês entendam? O que é o suplemento, tá? Como consumir? Depende. Pode ser qualquer horário do dia, vai depender da tua estratégia, porque o suplemento ele substitui um alimento, sim. Por que consumir, tá? Substituindo por ser mais prático, mas por que consumir? Essa resposta principalmente para manter seus níveis, sua massa muscular. Como assim, doutora Anne? Ok. O seu estoque de proteína no corpo é um músculo. O seu estoque de proteína no corpo é um músculo. Então, quando você não fraciona a proteína adequadamente, a tua dose não está adequada para o teu peso, tua intensidade de exercício físico, tua patologia, estágio fisiológico, você vai tirar a proteína do músculo. E aí você vai desenvolver flacidez, sobra de pele, envelhecimento precoce e principalmente destruição metabólica. Você perde peso e fica flácido. Você perde peso e não tem tônus. Você perde peso e o mais importante, quando a perda de peso é de músculo, você vai engordar muito mais, porque você perdeu células metabolicamente ativas. Então é muito pertinente a gente falar por que consumir, né, o suplemento de proteína, certo? Se você não pode, doutora Anne, você prefere o alimento ou o suplemento? É óbvio que eu prefiro o alimento. É óbvio. Sem sombra de dúvidas, eu prefiro que você faça um café da manhã. Agora, eu tenho, vamos lá, são mais de 3.000 estudos de caso. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu recebi uma criança no PNP Kids, fiz o levantamento da rotina alimentar. Vocês sabem que eu não prescrevo no escuro. Eu calculo toda a nutrição anterior do meu paciente, macro, micro, calorias, sei onde meu paciente está, faço com que meu paciente tome consciência disso, mostro para ele o porquê ele consumir aquela dose, quais são as doses recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, o que aquilo está acontecendo no corpo dele, então eu não prescrevo no escuro. E eu atendi essa criança, tá? A mamãe dava para ela uma vitamina de banana no café da manhã. Agora, o que tinha dessa vitamina de banana no café da manhã? Ela ia corrida para a escola, tinha uma rotina, banana, farinha láctea, leite, Nescau. Ok. Fiz o cálculo, a paciente estava com obesidade, certo? A criança estava com obesidade, taxas alteradas e buscou a ajuda do profissional nutricionista. Quando eu fiz o cálculo da nutrição, ela estava com déficit de proteína no café da manhã, né? Nós sabemos que a proteína depende do peso, então ela estava com déficit proteico em relação ao peso.
ela estava diminuindo o metabolismo por conta da perda de massa muscular. Então, ela estava aumentando gordura. Então, você não aumenta a gordura simplesmente por comer muito. Você aumenta a gordura principalmente porque você deixa de comer algo. E aí eu prescrevi uma colher de sobremesa de whey protein na vitamina da criança. Só isso. Acontece que a mamãe levou a criança lá no médico, certo? A médica não tem esse conhecimento e falou para aquela mãe: que nutricionista maluca, como é que prescreve proteína na refeição de uma criança? Como é que pode? Ainda falou dos exames laboratoriais da criança, falou a proteína, as proteínas do sangue estão adequadas, como é que pode? Agora, o que tem a ver a proteína do sangue com a proteína em ingestão da dieta? Nada a ver. Então, assim, é muito importante você ter luz, você ter clareza do que você está fazendo. Então, por que consumir suplemento? Né? O que é? Como consumir? Por que consumir? Quem pode consumir? Doutora Anne, quem pode consumir? Criança pode consumir, doutora Anne? Pode. Criança pode consumir. Doutora Anne, idoso pode consumir? Pode. E como pode? O idoso está em processo de sarcopenia, criança está em processo de crescimento. Um paciente doente, doutora Anne, a dose de proteína, pronto. Quando chega em doença, depende das doenças. Depende, existem doenças que não vai poder consumir o suplemento de proteína, tá? Um paciente, por exemplo, um insuficiente renal crônico, pode consumir? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, peso, intensidade de exercício físico. Quanto mais intenso exercício físico, mais ruptura de microlesões você tem, mais substrato, mais nutriente construtor você vai precisar. A dose da proteína depende da patologia. Então, um insuficiente renal crônico em tratamento conservador, não pode consumir. Ok? Tratamento conservador, no máximo 0,8 de proteína por quilo de peso, tá? Ah, doutora, se ele não come proteína nenhuma, você pode bater esse 0,8 usando suplemento? Aí tudo bem, mas existe dose. Ah, e um paciente com insuficiência renal crônica, um dialítico, por exemplo, que faz diálise, pode consumir proteína? Pode consumir suplemento de proteína. Então vai depender, gente, a dose da proteína, a prescrição da proteína vai depender de peso, intensidade de exercício físico, patologia, estágio fisiológico. Então, doutora Anne, quem pode consumir o suplemento de proteína? Criança, idoso, doença vai depender da patologia, tá? Estágio fisiológico, gestante, pode? Pode sim. Gestante pode consumir o suplemento de proteína. O paciente do pós-operatório, doutora Anne, pode. Cirurgia de pequeno porte, cirurgia de grande porte. Então, as doses dessa proteína, quando eu falo proteína, eu me refiro ao nutriente presente em carnes em geral, frango, peixe, leites e derivados e o suplemento de proteína. Como nutricionista, o que você recomenda? Principalmente que você adquira a proteína do alimento. Principalmente. Tá? Principalmente. Mas, se o teu dinheiro pode comprar, se teu estilo de vida é extremamente difícil, tá? E você começou a sua jornada e você precisa de uma dose adequada de proteína para manter, preservar ou aumentar a tua massa muscular, você pode usar o suplemento de whey protein? Pode. Você deve usar. Então tá aqui dúvidas sobre suplemento proteico esclarecidas para vocês. Até o próximo vídeo.